Este é o sétimo vídeo sobre contexto bíblico. Nesse vídeo eu quero falar rapidamente sobre a Pérsia. Os persas eram um povo de cavaleiros que ficavam do outro lado dos montes Zagros, né, que de certa maneira delimitavam a fronteira mais oriental do Império Assírio e também do Babilônico, né? E eles faziam parte então de uma série de grupos étnicos indo-iranianos, né, e que eram essencialmente de cavaleiros. Os persas eles surgem desse contexto de vários povos ali que existiam nas estepes para além dos montes Zagros, indo em direção à Índia, e que em determinado momento acabaram ascendendo sobre o Império Meda, que já existia e que participou da destruição da Assíria junto com a Babilônia. E os persas, então, governados por Ciro II, né, acabaram tomando então o poder. A Pérsia conseguiu expandir o império de uma maneira impressionante. Eles dominaram desde o rio Indo, né, na fronteira da Índia, e chegaram até o Egito. E no tempo dos sucessores de Ciro, chegaram a invadir uma parte da Grécia, né, nas famosas histórias da Guerra dos 300 de Esparta e tudo isso. O Ciro II foi o grande inaugurador da dinastia Aquemênida e ele criou o maior império já visto até então. Ele teve uma política bastante diferente do que nós vimos antes em termos de impérios, né, em relação à Assíria e à Babilônia. Então, se a Síria ela tinha uma política de deportação de populações e implantação de uma administração para manter a produtividade e continuar extraindo tributos, e a Babilônia ela fazia uma devastação e centralizava toda a operação dela com a deportação apenas das elites, a Pérsia fez um processo totalmente diferente, que tem se chamado como uma política de tolerância. Né? O que eles fazem? Eles não têm nenhum interesse em deportar nem populações e nem sequer as próprias elites locais. Ou seja, eles chegam, conquistam o território e eles mantêm as monarquias no poder. Eles, na verdade, fazem uma cooptação das elites locais para extrair as riquezas locais. Então eles cobram anualmente os tributos, pedem soldados para o exército para aumentar o contingente, mas a monarquia local permanece no poder com o apoio desse império. Então, cooptando essas elites e cooptando também o sacerdócio local, eles conseguiam manter uma estrutura de poder sem necessariamente fazer as políticas de terror dos assírios ou mesmo que os babilônicos faziam. É por isso que se chama geralmente a política persa de uma política muito mais tolerante. Claro que isso é uma tolerância caso você pague em dia teus impostos e esteja sempre fornecendo aquilo que o império pede. Na rebelião eles fazem a mesma coisa que os outros faziam. Um exemplo claro dessa cooptação aparece até na própria Bíblia, né? Quando Ciro se apresenta lá no início de Esdras como um enviado do Senhor, um enviado de Yahvé, diz lá em Esdras, no início, o seguinte texto: assim diz Ciro, rei da Pérsia, Yahvé, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Então ele se afirma como um enviado de Yahvé para mandar o povo de volta para sua terra e inclusive construir o templo para ele em Jerusalém. Uma ordem muito parecida com essa aparece lá no cilindro de Ciro, que é quando ele chega e conquista a Babilônia, ele faz a mesma coisa, porque o que tinha na Babilônia lá, com o último imperador? Existia uma rebelião muito grande contra esse imperador, porque ele mudou o culto de Marduk e outros cultos, e inseriu então o culto de Sin, que era de fora, na Babilônia, e causou a revolta do sacerdócio local. Então, quando ele chegou e conquistou a Babilônia, ele restituiu o culto e aí ele se apresenta como um enviado de Marduk. Então, diz assim no cilindro dele, num trecho: além disso, recoloquei, seguindo a ordem de Marduk, o grande senhor, a todos os deuses da Suméria e Acádia que Nabonido havia trazido para a Babilônia, para desgosto do Senhor dos deuses, sem causar-lhes mal, em seus antigos templos, nos lugares que lhes fazem felizes. Então note como ele, nos dois textos, tanto no bíblico como no babilônico, ele se apresenta como um enviado, mas enviado de dois deuses diferentes. Quer dizer, isso é simplesmente política.
É só isso. Ele não quer dizer que ele creia nesse ou naquele, mas ele apenas está sendo um político e falando as coisas que agradam àqueles que ele está para dominar. Isso significa então, ai, mas nossa, a Bíblia está toda errada? Não, significa que Deus usou um político e as suas intenções de dominação para fazer o que ele quis fazer. Ele já fez isso antes com Nabucodonosor, fez com a Síria, fez com o Egito, isso faz parte da narrativa bíblica sobre a ação de Deus e a soberania de Deus sobre os povos. Se você quiser entender melhor assuntos como esse, aqui ó, Atlas Bíblico Ilustrado.